última aula falando um pouquinho de gêneros textuais, né? E a gente conversou um pouquinho sobre não os tipos específicos de gênero textual, mas como abordar os gêneros textuais, né? A gente parou um pouco nisso. E aí a gente estava fazendo um exercício que era esse daqui, que a gente terminou de fazer e tal. A gente fez uma leitura do exercício e hoje eu queria fazer com vocês alguns exercícios especificamente a respeito disso. Porque, primeiro, por ser um conteúdo importante, segundo, porque eu acho que esses exercícios de gênero textual, eles ajudam a introduzir um pouco mais todos vocês dentro do núcleo duro do ensino da gramática, de como a gramática é cobrada nos vestibulares de modo geral, que é principalmente a parte de morfologia e sintaxe. Então, você tem intimidade com a leitura do texto e você de certa maneira, desenvolver essa capacidade de leitura, tá? Pode ser um elemento interessante. Aí, hoje, o que eu vou fazer, na verdade? Eu vou fazer esses exercícios com vocês, e aí depois eu vou fazer uma indicação, que eu não sei se vocês conhecem, se conhecem, ótimo, se não conhecem, vão passar a conhecer hoje, que é um lugar onde vocês podem achar excelentes livros disponíveis para leitura, e aí eu vou fazer a indicação de alguns para vocês treinar, sabe? Quando a gente fala que leitura é treino, acho que desde o ensino fundamental vocês devem escutar uma coisa desse tipo, né? Assim, ou mesmo, talvez de antes, de que o bom autor é o bom leitor, né? Tem umas frases feitas desse tipo, né? Eu não acredito muito nisso, de que o bom leitor é um bom autor, mas, de fato, ter intimidade com o texto, ter intimidade com leitura é um pressuposto para fazer qualquer coisa com linguagem, inclusive responder exercícios. E aí a minha ideia é fazer uma indicação de um tipo de gênero textual que pode ser interessante para vocês, e aí vocês podem eventualmente gostar, até para ler de forma dupla, ler por prazer, por um lado, mas também ler para o vestibular, para outro. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Então, hoje eu queria fazer com vocês alguns desses exercícios. Esse aqui a gente fez a resolução na aula passada, né? A gente terminou, vocês tinham até acertado. Eu vou começar hoje pelo 2 com vocês, pelo exercício 2. E o exercício 2, ele é um exercício um pouco mais complexo, ele já tem um gênero textual, que é um gênero jornalístico, mas é um gênero jornalístico que tem alguns dados a mais, vamos colocar assim. Ele é mais numérico, é um tipo de texto que te obriga a observar, de certa maneira, alguns elementos a mais dentro do texto, tá bom? Vamos lá? Lugar de mulher também é na oficina. Pelo menos nas oficinas dos cursos da área automotiva fornecidas pela prefeitura, a presença feminina tem aumentado ano a ano. De 5 mulheres matriculadas em 2005, a quantidade saltou para 79 alunas inscritas neste ano nos cursos de mecânica automotiva, eletricidade veicular, injeção eletrônica, repintura e funilaria. A presença feminina nos cursos automotivos da prefeitura, que são gratuitos. Isso daí é um erro na hora que eu fui copiar a questão, eu não percebi, tá? Esse símbolozinho não tem nada a ver com o exercício, tá? Da prefeitura, que são gratuitos, cresceu em 1.480% nos últimos 7 anos e tem aumentado ano a ano. O que ele está querendo dizer é que, em relação a um ano ao outro, você teve um crescimento de mais de 1.000%. Então, e de fato, se você fizer a conta de 5 mulheres matriculadas para 79, vamos arredondar para 80, isso dá mais ou menos 1.000 e poucos%. Né? Isso dá, acho que 1.500% praticamente. E aí ele pergunta, o texto é do Correio de Uberlândia, no caso que faz você supor que a cidade é Uberlândia, né? A prefeitura da cidade da qual ele está falando leva você a supor isso. E aí ele diz o seguinte, na produção de um texto são feitas escolhas referentes à sua estrutura, que possibilitam inferir o objetivo do autor. A gente está falando sobre um autor agora, o objetivo do autor. Nesse sentido, o trecho apresentado, o enunciado,
lugar de mulher é na oficina, corrobora o objetivo textual de A. Demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea. B. Defender a participação da mulher na sociedade atual. C. Comparar esse enunciado com outro, lugar de mulher é na cozinha. D. Criticar a presença das mulheres nas oficinas dos cursos da área automotiva. Ou E. Distorcer o sentido da frase lugar de mulher é na cozinha. Vou dar um minutinho para vocês darem uma olhada e aí vocês me respondem. Note uma coisa, ó, ele quer saber o objetivo do autor. Isso é muito importante. Lembra que a gente conversou nas últimas aulas sobre a importância de ler com atenção e se ater à especificidade da questão, de se ater exatamente o que ele está pedindo. E ele quer saber o que o autor quis fazer na hora em que ele colocou essa frase específica, lugar de mulher também é na oficina. Ele quer saber qual que é o sentido dessa frase no texto como um todo. Se ela demonstra que a situação das mulheres mudou, e ó, a frase pode até demonstrar isso, mas o autor quis dizer isso. Defender a participação das mulheres na sociedade atual, o autor quis dizer isso. C. Comparar esse enunciado com outro, lugar de mulher é na cozinha. O autor quis fazer isso. A pergunta, ela se centra exatamente onde que está o papel do autor no texto. O que ele quis fazer dentro desse texto. Pode ser 2 minutinhos? Tá de bom tamanho? Ou mais? E aí? A, B, C, D ou E? Ou vocês não querem conversar comigo? Ou acharam muito difícil o exercício? Estou lendo, peraí. Uhum. Nesse exercício aqui, ó, tem uma coisa interessante, que é um processo que faz parte da gente pensar a questão do texto, que chama intertextualidade. Já ouviu falar disso? Intertextualidade. Quando mais para frente nas nossas aulas a gente for falar de discurso, essa palavra ela vai voltar. Mas é quase impossível a gente falar de texto sem falar de intertextualidade. Porque quando a gente está pensando num texto, a palavra texto, ela diz respeito
diz respeito, inclusive, à própria palavra tecido. A ideia de um tecido é que as coisas se emaranham, de certa maneira, né? Você coloca um fio para baixo, outro para cima, tal, e aí forma aquela malha, né? Aquela coisa que é uniforme, homogênea e orgânica. A gente pode dizer dessa maneira. E todo texto, bom texto, ele tem que ter isso. Só que existem alguns textos, vamos colocar assim, que eles são feitos com fios distintos, e tem alguns fios que se destacam. E a intertextualidade é um pouco isso. É quando você tem dentro de um texto um elemento que te remete a um outro texto que você já viu antes. Entende o que eu quero dizer? Quando você está... É como se você tivesse um tecido e de repente visse um fio que te lembra um outro tecido que você já viu. E o texto que tem intertextualidade é justamente assim. É quando você tem um elemento que faz parte do texto, é orgânico ao texto, mas parece que ele remete a um outro texto que você já viu ou que você tem alguma noção. É o caso aqui da própria frase, lugar de mulher também é na oficina, diz respeito a que frase que vocês já ouviram? Lugar de mulher é na cozinha. Eu tenho o ativamento da memória dessa frase, tô mentindo? É isso, não é? É quase que automático o ativamento de memória da sentença. O que acontece, no entanto, aqui? Ele quer saber qual que é o objetivo do autor. O objetivo do autor é justamente propor, quando você faz esse tipo de intertextualidade, é propor uma comparação com outro enunciado já visto. Quando você usa uma frase que já é muito conhecida, ou que ela já tem um remetente no passado, você está lendo uma questão e você viu, olha, isso daqui parece uma frase de um texto famoso, ou de um ditado popular, ou alguma coisa do tipo. Isso é uma intertextualidade. E o autor quase sempre está querendo fazer uma comparação. No caso aqui, o que ele está fazendo? Ele tenta, de certa maneira, repensar, ele tenta, de alguma forma, mudar o sentido da sentença. Ele tenta distorcer o sentido da frase lugar de mulher é na cozinha. Ele distorce o sentido da sentença, ele muda o sentido dela. É como se ele mudasse a finalização. Oficina é normalmente um lugar tido como masculino, etc., dentro dos padrões culturais, e por aí vai. E está tendo uma distorção do sentido original da frase. Então, é a letra E de espasmo. Certo? Deu para entender? É comum as pessoas errarem ou confundirem, por exemplo, essa questão com a A. Demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea. É verdade que o texto fala isso. E também é verdade que a sentença diz respeito a algo verdadeiro, a uma ocorrência verdadeira, de que a sociedade mudou. No entanto, não é isso que a frase quer dizer. Você não tem o entendimento absoluto de mudança da sociedade só pela análise da sentença, que é o que ele está pedindo no exercício. Ele não quer que você pense o texto como um todo. Ele quer que você pense só aquela sentença. Daí a gente volta naquela questão que eu disse, a importância de observar a especificidade da questão conforme é tratado. Tá? Mas, ó, essa é a letra D. Por que não poderia ser a letra D? Essa aqui é a letra E, como eu disse. Criticar a presença das mulheres nas oficinas, nos cursos da área automotiva. O texto, ele, na verdade, tem um tom de certo entusiasmo, não é? Em ter a presença de mulheres. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Pelo menos nas oficinas dos cursos da área automotiva fornecidos pela prefeitura, a presença feminina tem aumentado ano a ano. 5 mulheres matriculadas em 2005, a quantidade saltou para 79 alunas inscritas neste ano nos cursos de mecânica automotiva, eletricidade veicular e por aí vai. A presença feminina nos cursos automotivos da prefeitura, que são gratuitos, cresceu e tem aumentado. Só que, ó, a frase, quando você junta essas informações do aumento de mulheres aí, com a sentença inicial de lugar de mulher também é na oficina, parece que existe uma ação afirmativa, né? Ele está dando um sentido de afirmação, isso é uma coisa positiva nesse sentido. Não existe um indício de crítica, necessariamente. Pode não ser um texto hiperelogioso, que deixa muito claro o entusiasmo, mas ele também não é um texto que deixa claro uma crítica à presença das mulheres no curso. Você percebe isso, Taylor? Isso é claro para você ou não?
Comigo falando não fica claro. Sim, professor. Sim? Então, Sim. ó, a letra B, ela não propõe exatamente uma crítica por si só. O que está acontecendo aí? Eu estou pegando uma sentença e estou mudando, eu estou fazendo uma intertextualidade e estou alterando o sentido original dessa sentença, que é o que faz você rememorar. Esse exercício aqui é um exercício um pouco mais difícil, tá? Vamos tentar um outro agora. Ó, o exercício 3. O exercício 3, ele dá a entender, ele tem uma coisa muito interessante, que é observar como que a língua funciona dentro de outras variações que não são só a nossa variação. Ele pergunta, ó, leia com atenção o texto. Em Portugal, você poderá ter alguns probleminhas se entrar numa loja de roupas desconhecendo certas sutilezas da língua. Por exemplo, não adianta pedir para ver os ternos. Peça para ver os fatos. Paletó é casaco. Meia são peúgas. Suéter é camisola. Mas não se assuste, porque calcinhas femininas são cuecas. Não é uma delícia? O texto destaca a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal, quanto ao vocabulário, a derivação, a pronúncia, ao gênero ou a sintaxe. Vamos lá, vamos pegar cada uma dessas, o A, o B, o C e o D. Quando a gente diz respeito, ó, ele está perguntando se a diferença que está sendo explícita aqui, ela diz respeito ao vocabulário. Quando a gente fala de mudança de vocabulário, ó, palavra, vocabulário diz respeito a palavras. Então, seria como se o texto ele tivesse mostrando uma diferença entre o uso de certas palavras entre o Brasil e Portugal para se referir a certos objetos. É isso que a A está dizendo, é isso que é a diferença quanto ao vocabulário. O vocabulário seria as palavras que estão sendo usadas para se referir a coisa. Quanto à derivação, ou seja, a origem dessas palavras, quanto à origem delas, quanto à pronúncia, ou seja, a forma de dizer essas palavras, e entenda aí forma de dizer não como o tipo de palavra. Quando ele fala pronúncia, ele está querendo dizer respeito ao som, tá? De que existiria, o texto ele estaria evidenciando que existem certas palavras entre o português do Brasil e o português de Portugal que tem uma diferença sonora, é isso que pronúncia quer dizer. Ao gênero, ou seja, masculino e feminino, de que existe uma diferença de gênero entre as palavras no português do Brasil e no português de Portugal, ou quanto à sintaxe. Lembra que sintaxe eu expliquei para você que é a relação das palavras dentro de uma frase. Então, a ideia é de que o português do Brasil e o português de Portugal tem diferenças na maneira de colocar as frases para se relacionarem entre si, aquela coisa de sujeito, de verbo, de complemento, aquela coisa que eu expliquei para vocês também na aula passada. E aí ele quer que você explique, ó, veja, você tem que encontrar nesse texto aqui, que a gente está vendo, você tem que encontrar algo que de alguma forma, algo que de certa maneira faça uma confluência entre todas essas palavras. Tem que ser alguma coisa que junte todas elas. O que todas essas palavras têm em comum que as diferencia do português como ele é falado no Brasil e o português como ele é falado em Portugal? Beleza? 2 minutinhos, vamos lá? Só um minutinho, pessoal. E aí, A, B, C, D ou E?
Eu acredito que é C. Letra C, em relação à pronúncia, em relação ao som das palavras. Ninguém pensou alguma outra? Ó, aqui ele está falando, por exemplo, dentro do texto, cadê? Você poderá ter alguns probleminhas se entrar numa loja de roupas desconhecendo certas sutilezas da língua. Por exemplo, não adianta pedir para ver os ternos, peça para ver os fatos. Veja, o que ele está advogando aí entre a maneira como a gente fala no Brasil, que é terno, e a maneira como se fala em Portugal, que é fato. Fato e terno são a mesma coisa. O que ele está advogando aí é que no Brasil se pronuncia de um jeito diferente, em Portugal se pronuncia de outro, ou ele está advogando de que são palavras diferentes para se referir à mesma coisa? Eu acredito que seja. Por que a C? Pronúncia, porque são palavras diferentes. Em Portugal, um idioma diferente. Mas, por exemplo, pronúncia diz respeito a som, né? Quando você diz respeito, por exemplo, à pronúncia, alguma coisa que é pronunciado diferente, seria como se fosse em Portugal a gente tivesse, ó, essa palavra aqui, ó. Como se fala essa palavra no Brasil? Como que se fala essa palavra no Brasil? A gente lê sal, não é? Em Portugal, essa mesma palavra não se fala sal. Essa palavra se fala sal, por exemplo. Aí eu tenho uma diferença de pronúncia. Vocês percebem? Eu tenho uma diferença de pronúncia porque é a mesma palavra. Só que no Brasil se lê de um jeito, em Portugal se lê de outro. Aqui eu estou tendo uma alternância entre as palavras. São palavras completamente diferentes. Terno e fato. Paletó e casaco. Meia e peuga. Suéter e camisola. São palavras diferentes. E quando eu tenho, não tem uma diferença de pronúncia, eu tenho uma mudança completa da palavra, eu tenho uma mudança de vocabulário, tá? Então ele está fazendo uma comparação aí entre o português do Brasil e o português de Portugal em relação a vocabulário, tá? É essa a questão que está envolvida. Quando a gente fala em pronúncia, eu até entendo o seu raciocínio, tá? Você pensou uma coisa mais ou menos assim, ó, de que o que muda é o jeito que se fala. Porque terno é de um jeito, fato é de outro. Então, isso tem a ver com pronúncia. A pronúncia daquilo que eu estou me referindo, não é? Foi isso Professor, que você pensou, mais ou menos. é tipo. Mas aí diz respeito a sua. Ah, desculpa. É tipo o inglês da Inglaterra e inglês americano. Muda um pouco. Sim, só que aí eu tenho. Ele muda. Só que aí eu vou ter diferenças entre um inglês e outro que diz respeito ao som, simplesmente. E eu vou ter diferenças em que eu mudo completamente a palavra. Né? Por exemplo, você tem. Aqui no Brasil, vou pegar um outro exemplo aqui no Brasil, além desses, ó. Aqui no Brasil a gente fala trem. Em Portugal se fala comboio. Eu tenho uma mudança completa de palavras, tenho uma mudança de vocabulário, portanto, não de pronúncia. Seria mudança de pronúncia se eu estivesse falando, por exemplo, de sotaque. Eu tenho mudança de pronúncia até dentro do Brasil. Por exemplo, a palavra porta. Tem um lugar do Brasil que se fala porta, tem outro que se fala porta, e tem um terceiro lugar que fala porta. Eu tenho mudança de pronúncia da palavra, mas a palavra em si não mudou. Isso é mudança de pronúncia. Mudança de vocabulário é quando eu mudo a palavra completamente e ela passa a significar a mesma coisa. Porque terno e fato dizem respeito ao mesmo objeto, que é aquela roupa que o homem coloca e tal. A questão é que terno é a palavra que se usa no Brasil, fato é a palavra que se usa em Portugal. Deu para entender essa? Ficou mais claro? Acharam difícil?
Hein? Posso partir para outra? Pode. Pode? Então tá bom. Vamos nessa daqui, ó. Essa daqui é uma outra que tem a ver com essa questão aqui tem a ver com uma questão de pronúncia. Ele lê ali o trecho, ó. Escute o que estou dizendo, seu doutor, seu coronel. De fome estão padecendo meus filhos e minha mulher, sem briga, questão nem guerra. Meça desta grande terra umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado. Patativa do Assaré, a terra é natural. Dos cordéis e outros poemas de Fortaleza, Universidade do Ceará, é um fragmento. A partir da análise da linguagem utilizada no poema, infere-se que o lírico revela-se como falante de uma variedade linguística específica. Esse falante, em seu grupo social, é identificado como um falante A. Escolarizado, proveniente de uma metrópole. B. Sertanejo, morador de uma área rural. C. Idoso que habita uma comunidade urbana. D. Escolarizado que habita uma comunidade do interior do país. Ou E. Estrangeiro que migrou para uma comunidade do sul do país. Ele quer, ó, veja, ele quer saber mais ou menos o que caracteriza essa fala. Essa fala caracteriza qual status social. Variante linguística, ó, você tem que pensar nessa questão dentre as opções das que estão sendo oferecidas aqui, qual que mais provavelmente se identifica com a fala do jeito que está sendo lido aqui. Então, por exemplo, quem que fala, ó, escute o que estou dizendo, seu doutor, seu coronel, de fome estão padecendo meus filhos e minha mulher. Você tem que tentar entender onde é que essa especificidade, essa sonoridade específica, ela pode ser encontrada em uma dessas opções. Vamos lá? Dá uma olhadinha e aí você me responde. Pode colocar no chat. Olha, pelo que eu li, eu acredito que seja uma pessoa do Nordeste. Então seria a letra A. Letra, ó, pessoa do Nordeste. No Nordeste eu tenho o quê? Foi mal. Desculpa. Eu tenho sertão no Nordeste. É a letra B, isso mesmo. Letra B de bucéfalo. Entendeu? É a letra B, perfeito. Onde que está a marca de regionalismo aí? Como que você identifica com uma pessoa do Nordeste? Mulher. Mulher, fio, né, que é filho. Doutor. Doutor, coronel, que é coronel. Agregado. Você tem uma série de palavras que normalmente a gente associa. É um sertanejo morador de uma área rural, né? Como é que a gente sabe que é uma área rural e não uma área urbana? Primeiro porque é meio... de certa maneira, muito natural que a gente identifique um sertanejo aí. Porque até a própria frase, ela tem um estereótipo, e é um texto, inclusive, de cordel. Se você é uma pessoa que sabe o que é cordel, fica mais fácil você entender, né? Até porque é da Universidade Federal do Ceará, é de Fortaleza, fica lá no Nordeste. Então, é muito natural você perceber. Você sabe o que é cordel? Vocês sabem? Ou não? Isso é uma coisa... Literatura de cordel? Sim. Literatura de cordel tem bastante. É uma coisa que antigamente não tinha muito aqui em São Paulo, mas tem agora, né? Não sei, vocês são de onde? Tem alguém que é de fora daqui de São Paulo? Eu sempre esqueço isso. Uma vez eu ia perguntar semana passada, eu esqueci. Tem algum de vocês? Eu lembro que tinha alguém que era de fora, não era? Que não era daqui de São Paulo, da região de São Paulo. É algum de vocês ou não? Não. Não? Eu não. Todo mundo é daqui. Cordel era um negócio que antigamente só tinha no Nordeste, mas não tem. E agora está começando a ter aqui em São Paulo. Às vezes você anda assim, alguma banca.
Aí você vê lá aquele folhetim pendurado na cordinha para você pegar e comprar. É um texto poético, né? É um texto poético que mimetiza a variante linguística do sertão. É mais ou menos essa a ideia. Eu sei que a área rural também, pelo seguinte, ó, uma questão histórica. Ele chama de seu doutor, seu coronel. Só tem coronel no Nordeste, de modo geral, a gente associa a imagem do coronel e do coronelismo. Se você pegar ali na aula de história, por exemplo, que o Lucas dá para você, eu acho que é ele que dá, pelo menos. Se você pegar ali, quando você for estudar coronelismo, o coronelismo foi em larga escala, não apenas, mas em larga escala, um fenômeno rural do Nordeste. Então, você pode, de certa maneira, aí, supor que ele é da área rural também. São alguns indicativos que fazem você chegar a essa posição. É a letra B. Perfeito, pessoal. Tá bom? Quem quer perguntar alguma coisa? Não, tá Não? de boa. Então vamos para a próxima. Essa daqui é a nossa última questão. É a última questão que eu queria falar com vocês hoje. E aí eu já aproveito e hoje, talvez pela primeira vez na história, eu termine 5 minutos mais cedo a aula. Isso vai ser um fenômeno, porque vocês podem ter certeza, não vai acontecer de novo. Eu duvido que isso vá acontecer uma segunda vez. Eu vou conseguir terminar a aula um pouquinho antes até de extrapolar o horário. Eu não estou nem acreditando nisso daqui. Mas eu também não vou manter muitas esperanças, porque do jeito que eu falo, eu tenho ainda mais um negócio para falar antes de dispensar vocês, é capaz de eu exceder o horário ainda e já estou cantando vitória. Ele tem aqui no exercício 5, ó, a chegada da televisão. A caixa de Pandora tecnológica penetra nos lares e libera suas cabeças falantes, astros, novelas, noticiários e as fabulosas, irresistíveis garotas propaganda, versões modernizadas do tradicional homem sanduíche. História da vida privada no Brasil 3. República, da Belle Époque, a Era do Rádio e por aí vai. Esse livro é um livro que está sendo... que foi publicado, acho que tem 1 ano ou 2 anos, que fala um pouquinho sobre a história do Brasil, mas a história do Brasil não do ponto de vista público, né, da história política do Brasil, mas do ponto de vista da vida cotidiana das pessoas, o que as pessoas faziam no cotidiano delas. É um livro interessante. A TV, a partir da década de 1950, entrou nos lares brasileiros, provocando mudanças consideráveis nos hábitos das populações. Certos episódios da história brasileira revelaram que a TV, especialmente como espaço de ação da imprensa, tornou-se também veículo de utilidade pública a favor da democracia, na medida em que a amplificou os discursos nacionalistas e autoritários durante o governo Vargas, b revelou para o país casos de corrupção na esfera política de vários governos, c maquiou indicadores sociais negativos durante as décadas de 1970 e 1980, D, apoiou o governo Castelo Branco, as iniciativas de fechamento do parlamento, ou E, corroborou a construção de obras faraônicas durante governos militares. Ó, essa daqui é um exercício de interpretação que ele assusta, porque ele tem muita coisa que talvez você não esteja acostumado a ouvir. Governo do Castelo Branco. Sabe quem é? Sim. Foi um presidente que melhor o Brasil nem ter tido, mas tudo bem. Triste. Acontece. Mas não cita nada no texto. Obras faraônicas. Você sabe o que é uma obra faraônica? Uma obra faraônica, uma obra grandiosa. Entendeu? Quando você fala que uma obra é faraônica, é que nem colossal. Lembra de colossal que você aprendeu na semana passada? Colossal, algo que era um colosso, que é uma coisa grandiosa, que chama atenção. Uma coisa faraônica tem mais ou menos o mesmo sentido, tá? Só que normalmente se usa de forma negativa a palavra faraônica, tá? Maquiou indicadores sociais negativos, revelou o país casos de corrupção da esfera pública ou ampliou os discursos nacionalistas autoritários da era Vargas. Ele quer saber, ó, a partir da década de 50, a TV entra nos lares. Para isso, você tem que ver de novo, ó, o texto que está ali em cima. A caixa de Pandora tecnológica penetra nos lares e libera suas cabeças falantes. Astros, novelas, noticiários e as fabulosas, irresistíveis garotas propaganda.
versões modernizadas do tradicional homem sanduíche. E aí ele quer saber a resposta. Ó. Aí ele fala, a TV, a partir da década de 50, entrou nos lares brasileiros, provocando mudanças consideráveis nos hábitos da população. Certos episódios da história brasileira revelaram que a TV, especialmente como espaço de ação da imprensa, tornou-se um veículo de utilidade pública a favor da democracia, na medida em que, aí ele quer entender, o que tem de democrático nesse texto? Ele meio que diz, assim, vamos dizer assim, entre aspas, que a TV trouxe uma liberdade de expressão. Isso, que trouxe uma liberdade de expressão onde as pessoas puderam fazer o quê? O raciocínio tá bom. As pessoas puderam mostrar sua arte, sua música através de programas de televisão, e também se expressar, né? notícias. E também Também. se expressar, fazer denúncias e coisas do tipo, ó, essa daqui você tem que ir longe, tá? Fazer denúncias e que as pessoas puderam conhecer a vida pública, né? Se a ideia é favorecer a democracia, elas trouxeram a possibilidade de favorecer a discussão e a observação da vida pública. Essa é a ideia do texto. Puderam ver noticiários, ó, os noticiários, as novelas, os lares, as fabulosas, irresistíveis, garotas propagandas, tudo isso. Qual das opções entre A, B, C, D ou E é a que parece que, de alguma maneira, mais contribui para a vida pública e para a democracia? É a amplificação de discursos nacionalistas e autoritários? Isso contribui para a democracia? Não. Não. Então não pode ser A. Revelou para o país casos de corrupção da esfera política de vários governos. Isso contribui para a democracia? Você saber o que está acontecendo politicamente, dos problemas sociais que estão acontecendo na vida pública? Sim. Sim. Isso contribui para a democracia. Pois bem. Sim. Vamos guardar isso. Vamos ver se não tem uma melhor. C. Maquiou indicadores sociais negativos durante a década de 1970 e 80. Isso contribui para a democracia? Não. Você mentiu os indicadores sociais? Não. D. Apoiou o governo Castelo Branco as iniciativas de fechamento do parlamento. Fechar o parlamento contribui para a democracia? Não contribui. Sem comentários para isso. Comentários. Pior que eu selecionei a questão e eu não tinha percebido, na verdade, esse detalhe da questão D. Juro para vocês. Eu prometo, não tinha percebido. Ou D, corroborou com construções faraônicas durante governos militares. Isso contribui para a democracia? Não. Não. Então é também a letra B de Bucé. Tá? Também a letra B. Tá bom? Essa daqui, ó, você vê... Vocês percebem a diferença dessa questão para as outras? Essa questão aqui, ela espreme muito mais o seu cérebro. Você só consegue entender o que ele quer que você observe quando você lê o enunciado. E conjuntura com isso daqui, ó, noticiários. Quando ele fala dos noticiários e está falando sobre preservar a democracia, a utilidade pública, você tem que procurar ali, dentro do texto, o que de alguma forma, ó, de alguma forma, contribui para a compreensão da esfera pública, para a manutenção da democracia, o que é de utilidade pública, etc. Claro, é conhecer os casos de corrupção da esfera política de vários países. Essa questão aqui, então, ela é do Enem. Se eu não estou enganado, ela é do Enem 2019, essa questão. Tá? É uma questão bem interessante, e eu acho que das que tem aqui, ela é a mais difícil. Tá? Das que tem aqui, ela é a mais complexa, para assim dizer. Mas uma coisa, um comentário geral sobre compreensão de gênero textual e por aí vai. A gente não tem tanto tempo de se centrar aqui. Na semana que vem eu quero começar morfologia com vocês. E aí a gente vai entrar no aspecto mais técnico da gramática, vai sair um pouco dessa coisa de interpretação de texto e entrar em uma especificidade mais detida. Mas o que eu quero que vocês tirem dessas aulas que estão aqui? A importância de você ter o contato com o gênero textual ao longo dessa sua caminhada até o vestibular no final do ano. A importância de você ler uma certa diversidade de textos.
de você compreender as variações entre eles, faz parte de uma competência importante que o Enem quer que você tenha. E você só vai conseguir melhorar essa capacidade, né? Você só vai conseguir ter uma melhora na sua percepção de um texto à medida em que você lê um pouco, começar a se questionar, entendeu? A gente tem uma tendência, quando a gente é leitor, e eu não sei se vocês estão fazendo as leituras, por exemplo, de vestibular, uma coisa do tipo, sabe? Ler o livro do vestibular, sei lá, não sei qual que vocês vão prestar. Vocês estão fazendo alguma leitura desse tipo? Se você estiver fazendo alguma leitura desse tipo, desse caráter, eu diria para você assim, tentar ao máximo, nem exatamente ler o texto inteiro, até porque às vezes tem alguns textos que a gente acaba tendo que priorizar, são textos que são mais fáceis de serem lidos, mas o fato assim, você deveria tentar ler todos esses textos, ou pelo menos uma parte deles, e não ser tanto um leitor passivo, sabe? Demora o tempo que precisar. Você pode demorar, às vezes, 1 hora em 5 páginas, se precisar. Sabe? Já demorou, às vezes, 1 hora em 5 páginas? Lendo um texto, você já fez essa experiência de demorar 1 hora lendo 5 páginas? Uma coisa desse tipo. Sim. Entendeu? Faça isso, mas essa é a maneira, a maneira que você tem que ler. Para você ter mais atenção, tá? Para você ter mais atenção, para você entender um pouco mais como que se fundamentam as questões da língua, poder entender melhor o texto, entender o ritmo dele. Você tem que tomar seu tempo lendo. Tudo bem que demora, eu entendo que isso às vezes é uma coisa que vamos colocar assim, no mínimo irritante. Mas, às vezes, é interessante você ter essa experiência de tomar seu tempo lendo. E é pensando nisso que só um minutinho, que eu percebi que eu deixei no outro cômodo, só um minuto, acabei de perceber isso. Beleza. E é por isso que eu queria fazer hoje uma recomendação literária para vocês. Vocês vão sair daqui com uma recomendação de leitura. Uma coisa simples, básica, rápida, mas que, se você ler a longo prazo, eu acho que é algo que não só vai melhorar a sua capacidade de leitura e de entender o texto, mas também sua capacidade de transitar um pouco mais sobre a cultura brasileira, que você deve ter bem notado aqui, que isso é um elemento essencial para as ciências humanas e para a área de linguagens aqui no Enem. Acho que isso deve ter ficado claro, né? Das questões que a gente leu, de 10 questões, 7 apontam para fatores culturais do Brasil. Então, você, de alguma forma, ter ali a experiência de tentar empreender uma iniciativa, de ter mais contato, ela pode ser muito mais positiva. E é pensando nisso que eu queria indicar para vocês esse livro aqui, ó. Já viu esse livro? Qual o nome, professor? Esse aqui, ó. As 100 melhores crônicas brasileiras. Nunca ouvi falar. Esse livro aqui ele é uma coletânea de um cara chamado Joaquim Ferreira dos Santos. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês onde é que vocês podem achar esse livro, gratuitamente. E não é nenhum problema você arranjar o livro gratuitamente, você não está cometendo nenhum crime, até porque o Joaquim Ferreira dos Santos, ele copiou os textos de todas as outras pessoas. Que crônicas são essas? São crônicas dos maiores autores brasileiros, e elas estão divididas por época, desde 1850 até o início dos anos 2000. E tem de vários autores, ó, o Machado de Assis, que vocês vão ver na aula de literatura, Lima Barreto, que é outro grande autor brasileiro, só que são crônicas. E crônicas são textos hiper curtos, para você se concentrar na leitura. Vou te mostrar, inclusive, uma crônica aqui, ó. Dá uma olhada nessa, ó. Professor, você lembra quanto que você pagou nesse livro? Isso aqui acho que está uns 35, 32 reais. Mas eu vou mostrar para vocês onde que vocês podem achar com muita facilidade. Ó. Beleza, vou pesquisar depois. Depois dá uma olhadinha. Olha o tamanho da crônica. Isso daqui é um texto inteiro para você dedicar seu tempo de leitura.
uma página praticamente, meia página de um, meia página de outro. E crônica é um tipo de texto muito curto, porque ele é um texto para você ler em, no máximo, 2, 3 minutos. Então, não é uma leitura cansativa, tem uma linguagem boa, e muitos dos textos que estão aqui, eles são textos que são cobrados no vestibular. Eles viram esses fragmentos, sabe, que antecedem as questões. Tem muitos textos aqui que são fragmentos de questões. Então, você ter contato com esses autores pode ser uma coisa importante não só para você transitar entre a cultura brasileira, conhecer novos autores, mas também exercitar a sua capacidade de leitura. Tem um site que eu não sei se vocês conhecem, eu vou projetar ele agora, eu vou colocar aqui o nome do livro, ó, As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, Joaquim Ferreira dos Santos. Tudo o que está nesse livro é domínio público, então você não está cometendo crime nenhum. Então, você que está preocupado em roubar direitos autorais, entende? Você não está cometendo crime nenhum em adquirir esse livro na internet, porque tudo isso daqui é trabalho intelectual de outros autores. A questão é que o autor teve a ideia de juntar em um lugar só. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Ó, eu vou mandar para vocês o link. Deixa eu fechar aqui. Esse site aqui, ó, que eu estou projetando para vocês, que eu estou copiando agora, o link dele, para colocar aqui, vocês vejam se ele abriu. O site aqui é um site russo, mas ele é um site russo que tem todo tipo de coisa que você imaginar. Obras muito bem escritas que estão publicadas, algumas em PDF, outras em EPUB, tá? E você consegue achar todo tipo de livro que você imaginar. Depois dá uma andada. Caraca, professor, eu tô chocada. Acabei de encontrar esse livro que o senhor indicou por R$ 8 ou 4. Com R$ 8 ou 4. Ah, então você vai ver. Quem quiser comprar fisicamente, pode ficar à vontade para comprar. Mas aqui, ó, onde eu estou mostrando para vocês, tem o livro para você baixar. Aí ele tá aqui, ó, 100 melhores crônicas brasileiras. Você coloca lá, editor objetivo. Só que, ó, o formato em que ele tá é EPUB. Não é um formato de leitura tipo PDF. O que você tem que fazer na hora que você baixar? É só você colocar assim, ó. Você baixa o arquivo. Esse é 100 melhores crônicas brasileiras. Baixa o arquivo, você vai entrar, ó, aqui, deixa eu mostrar. Clica no texto. Aí vai abrir essa aba aqui, ó. Tem até a capinha do livro, ó, igualzinha a minha. Igualzinha a minha, tem a capinha. Aí você vai clicar aqui no próprio nome. No próprio nome dele. E aí vai aparecer essa aba aqui. Eu só não vou clicar porque senão vai baixar para mim e eu já tenho o livro. Só você clicar aqui, ó, no Get. Você clica, vai baixar um arquivo. Se você tiver uma extensão, você pode procurar no Google, por exemplo, extensão EPUB. Extensão EPUB. E aí é só você instalar a extensão que você consegue ler com facilidade. Você não vai conseguir abrir nesses arquivos de PDF, porque ele não está em formato PDF. Mas você pode converter o EPUB para PDF. Só se colocar no Google. Conversor EPUB para PDF. Tem um monte de site que faz isso. Aí é só você entrar em um deles, coloca o arquivo, converte, consegue converter de graça, com muita facilidade, e aí você consegue ler do seu computador o livro. Tá? Ou você arranja a extensão, só você colocar a extensão EPUB no Google, você vai achar várias, ou colocar para converter, conversor EPUB para PDF. Você vai achar como reorganizar todo o livro. E aí você consegue achar todo o texto. E é esse livro aqui. Ou você pode procurar em sebo. Ele é um livro muito comum em sebo. Igual a Tayla achou. Você deve ter achado em sebo, né, Tayla? Por R$ 4, R$ 8, você consegue achar com muita facilidade.
E é um livro que vale a pena você ter, justamente porque você pode ler um texto por dia. E a cada vez que você lê e gastar ali 1 hora lendo esse um único texto, sabe? Você leu o texto uma vez, lê depois de novo o texto, ainda não deu 1 hora. Sabe fazer isso? Ler várias vezes o mesmo texto e começar a se perguntar o que eu entendi do texto, o que o texto está falando, qual que é a essência do texto, qual que é a mensagem geral que o texto tem. Esse tipo de pergunta, quando você termina de fazer uma leitura, vai fazer de você um leitor melhor. E vai aumentar sua capacidade de compreender ainda mais esses fragmentos que vêm antes das questões, desses exercícios que a gente estava fazendo. Tá bom? Beleza? Professor, não gosto de crônica. O que eu posso ler? Acho que você pode começar com crônica, senão você pode ler poema. Tem uma outra versão desse livro aqui, que eu tenho também, mas eu emprestei para minha cunhada e minha cunhada não me devolveu. Então eu não vou poder mostrar, mas tem uma outra versão disso daqui, que é os 100 melhores poemas brasileiros. É da mesma coleção. E você também acha nesse site aí. Você também acha nesse site, os 100 melhores poemas brasileiros. Tem vários, você consegue ler de vários autores diferentes. Tem ali uma série de poemas que vão, de alguma maneira, te instigar a fazer leituras desse tipo que a gente fez nas últimas 2 aulas, para você ir treinando, porque a capacidade intuitiva de fazer esse tipo de análise é uma coisa que você vai construindo com o tempo, entendem? À medida em que fica aberto para vocês fazerem esse tipo de construção. Fechou? Deu para entender? Sim. Sim, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Se não, hoje, pela primeira vez na história, eu terminei 4 minutos mais cedo a aula, não 10 minutos mais tarde. Então, vocês Aê! estão dispensados, entendeu? Vocês estão dispensados. Pela primeira vez, não fiquem felizes. Isso não vai acontecer de novo, provavelmente. Isso acontece uma vez a cada 3 luas cheias, entendeu? A cada 3 luas cheias, entendeu? Isso acontece, então vocês não vão. E tem que cair sempre de quarta-feira, entendeu? Uma lua cheia minguando, sei lá, uma coisa do tipo. Tem uma coisa mística em torno disso. Muito raro eu terminar uma aula sem exceder o tempo. Beleza, então? Então a gente para por aqui, tá bom, amores? Até semana que vem. Semana que vem a gente começa falando um pouco mais sobre. A gente vai entrar nos aspectos técnicos da gramática. A gente vai sair dessa coisa de texto e começar a falar um pouco mais de substantivo, adjetivo, verbo, aquela coisa que o aluno adora. O aluno, quando vai para a aula de gramática, ele ama falar de adjetivo, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, beijo para vocês e até mais. Beijo, até mais.